Falar então da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele gravou material para a campanha na TV e teve agenda com prefeitos, tudo em Brasília. O repórter Leandro Magalhães acompanhou a agenda de campanha do presidente e tem as informações para a gente agora. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Márcio, o candidato do Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro, passou o dia aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República em Brasília. Pela manhã, ele fez gravações para a propaganda eleitoral, no rádio e na TV, e à tarde, Jair Bolsonaro se reuniu com 350 prefeitos, que representam associações e federações pelo país, como a do Rio Grande do Norte, Paraná e do Tocantins. Os prefeitos entregaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro com algumas demandas, como o apoio a propostas que evitem criar aumento de despesa sem receita prevista e outra que aumente o fundo de repasse para os municípios. Essa mesma carta com propostas será entregue também ao candidato Lula. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai atender às demandas e reafirmou que, se reeleito, vai criar uma secretaria no governo para atender os prefeitos. Jair Bolsonaro também voltou a falar que o Ministério da Economia vai desonerar o setor da saúde com o objetivo de ajudar o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Após o encontro, Jair Bolsonaro foi questionado por uma colega jornalista sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em permitir o transporte público gratuito no segundo turno. Bolsonaro respondeu que não vai recorrer da decisão. Agora, no início da noite, o candidato do PL concede uma entrevista ao site O Antagonista e amanhã, pela manhã, ele viaja para São Paulo, onde terá agenda de campanha às 10 horas da manhã com influenciadores digitais. E à tarde, outro encontro com prefeitos do estado. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Leandro Magalhães, que falou com a gente ao vivo de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro também foi perguntado hoje sobre a decisão do TSE, que determinou um prazo para que as Forças Armadas apresentem a auditoria que teriam feito sobre as urnas eletrônicas, tão debatido ontem aqui no nosso programa Arena. O presidente Bolsonaro afirmou que as forças não fizeram auditoria. As Forças Armadas não fazem auditoria. Então lançaram, equivocadamente, a Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribuição. Então, furada, fake news. Não tem auditoria, então? É isso? Exatamente. Disse o comandante em chefe. Pergunta difícil. Não, a pergunta não é difícil, não. Tem um alinhamento, né? A gente vê um neo-alinhamento, vamos dizer assim, do Ministério da Defesa com o presidente da República. O presidente da República diversas vezes defendeu a auditoria. O ministro da Defesa, ontem mesmo, você trouxe aqui, nem lembrava disso. E essa ocasião em que o Paulo Sérgio Nogueira, na Câmara... Foi no Senado, convidado até pelo senador Girão, e ele mostrou lá um PowerPoint entre três itens que seriam importantes para averiguar a segurança, trazer tranquilidade. Ele usava até essa expressão, a tranquilidade nas eleições. Um desses itens era a auditoria. Exatamente. Bom, o que acontece? Hoje, no dia seguinte, ao Ministério da Defesa passar a informação para mim, para outros colegas jornalistas também, de outros veículos, de que o Ministério da Defesa não faz auditoria, porque não pode, pela legislação, fazer auditoria, mas sim o que ele faz é apenas uma fiscalização dentro da resolução XYZ lá. Hoje você vê um alinhamento do discurso, né, do presidente da República com o ministro da Defesa, com o Ministério da Defesa, sobre esse assunto, né? Agora, eu estava refletindo e conversando também, eu acho que nada disso, não fazemos auditoria, o presidente dizer que não faz auditoria, eu ainda aposto no termo não de apostar na prática, mas aposto de acreditar, no sentido de acreditar. Eu ainda acredito que se o presidente Jair Bolsonaro perder a eleição para o Lula, haverá uma contestação e aí talvez esse relatório aí vai aparecer. Mas é uma avaliação minha. Tem gente no entorno do presidente que me diz, ontem inclusive eu tive uma conversa longa, que avalia que não tem mais nem ambiente para isso, que esse assunto de tal forma foi sendo restrito e o presidente Jair Bolsonaro foi ficando cercado pelo judiciário, por integrantes das Forças Armadas também, estou falando os da ativa, não os do Ministério da Defesa, que são da reserva,
mas gente da ativa, pela academia, pela universidade, pela imprensa, que não tem um ambiente, pela política. Porque você vai contestar o resultado eleitoral de 12 governadores que serão eleitos agora, no domingo, e daí de um novo Congresso. Mas eu não duvidaria se isso acontecesse. Muito embora a eleição está acirrada, os dois podem ganhar, resultado imprevisível, mas não duvido que esse assunto tenha uma reversão a depender do resultado eleitoral. Ainda falando do dia do presidente, já falamos do dia de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, estamos falando agora do dia de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL na Câmara afirma que as pesquisas internas mostram um desempenho melhor do presidente Bolsonaro no Sudeste e no Nordeste na comparação com o primeiro turno. Em Minas, por exemplo, segundo a apuração do nosso analista Leandro Rezende, alguns trackings, ou seja, algumas pesquisas internas já apontariam uma virada de Bolsonaro no estado. E em São Paulo e no Rio, a vantagem sobre Lula estaria crescente. Nos estados do Nordeste é onde Bolsonaro perdeu para Lula no primeiro turno e as pesquisas internas continuariam apontando uma derrota, porém com uma diferença um tanto menor no número de votos. Eu praticamente já dei a resposta aqui na apuração do Leandro Rezende, mas é claro que você tem números porque você acompanha muito de perto isso também, né, Yuri? Na verdade, o que acontece, Márcio? Qual foi o resultado? Se a gente considerar só os votos de Lula e Bolsonaro, aqueles 57 milhões arredondando, que Lula obteve e 51 que Bolsonaro obteve, dá mais ou menos nessa faixa de 52 e quebrados dos votos para Lula e 47 quebrados para Bolsonaro, somando 100%, né? Fazendo a conta só com esses dois, ignorando os votos dos outros candidatos. E aí a grande questão é como é que vão se distribuir esses outros votos, de Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, Felipe Dávila, votos brancos e nulos, ou os que não foram votar no primeiro turno por algum tipo de imprevisto e eventualmente consigam votar no segundo turno. E o que a gente tem de histórico? A gente tem de histórico que raramente candidatos perdem voto. A exceção foi Geraldo Alckmin em 2006, numa eleição em que Lula estava praticamente eleito no primeiro turno com muita força. Então, e se não me engano, num daqueles segundos turnos, que o domingo da eleição coincide com emenda de feriado. A outra questão historicamente, diminui o número de eleitores que vai às urnas no segundo turno. Então, qual é a conta que se faz? Como é que vão se distribuir esses outros votos e quantos eles vão ser no final? Se vão ser mais, se vão ser menos. E aí, quais são os lugares em que tem mais maleabilidade? Aqueles em que, por exemplo, Bolsonaro conseguiu apoio, onde ele perdeu, e aí, essencialmente, é Minas Gerais. Por isso, toda essa celebração que o PL tem feito, que os aliados do presidente têm feito em torno do trabalho do governador Romeu Zema, que, de fato, está mobilizando prefeitos. Agora, a grande pergunta, e aí, conhecendo o espírito mineiro de fazer política e de lidar com as coisas, que o governador chama, o prefeito vai. Se o presidente chamar, o prefeito vai. Se o Lula chamar, o prefeito vai. O prefeito está trabalhando na ponta, isso você tem que ver em 853 cidades. E isso ninguém consegue cravar com certeza se todos aqueles prefeitos que estavam com o Zema e com o Bolsonaro na reunião da associação, se todos eles estão trabalhando de fato, ou se eles estão assim, bom, meu eleitorado aqui, a maioria já votou no Lula, vamos dizer, vou lá, faz uma média com todo mundo. Essa é a grande questão. E eu não ouso fazer nenhum tipo de prognóstico, só abrindo a urna, cidade a cidade, para ver qual prefeito trabalhou de fato e qual prefeito... Márcio, completando o Yuri, claro. eu estou muito com ele, porque quando você fala na campanha do Bolsonaro, eles dizem, já viramos Minas. Quando você fala na campanha do Lula, eles falam, não, ainda temos uma vantagem. Está apertado, mas ainda temos uma vantagem. Eu acho que o que está tendo Minas ali, né? É um acirramento da disputa. Exato. Não é à toa que o Lula vai intensificar a agenda para lá, está indo para lá. Tem um consenso dentro das duas campanhas de que agora é o Sudeste. Parece que essa vai ser a última agenda que o Lula vai fazer fora da região, essa agora do Rio Grande do Sul, e focar totalmente por aqui.
Lá em Minas o Lula ainda tem essa vantagem e aqui em São Paulo também é um cenário bem difícil para ele. E eles estão tendo diversas discussões dentro da coligação. Surgiu, por exemplo, uma discussão de se abrir uma espécie de um comitê paralelo para pessoas de fora do PT trabalharem esse voto Lula-Tarcísio. Foi muito falado isso, porque esse é um voto que existe, que ele não pode ser desprezado e pessoas da coligação fora do PT disseram, nós precisamos trabalhar isso. Tinha até gente já para fazer isso e começar a trabalhar esse eleitor e teve uma reação super negativa dentro do PT. Assim, né? Não, a gente não pode fazer isso para, né, os nossos princípios, não sei o quê. E os outros partidos que estão, não só ali, né, o PSB, os outros partidos da coligação e até gente do PSDB que se aproximou muito do PT, dizendo, gente, vamos ser pragmático. Tem um voto Lula-Tarcísio aqui que a gente precisa explorar. Né? A eleição pro Haddad já está perdida. Então, o PT tem esses bate-cabeças que dificulta muito a vida dele aqui no Sudeste. Então, assim, a eleição está apertada. Agora, eu estou com o Yuri, não vou chutar não, só quando abrir a urna. A campanha, pelo menos a do presidente Jair Bolsonaro, hoje especificamente, que eu falei lá, eles estão considerando um cenário já interno de empate técnico. Diz que o nacional. Dizem que o presidente da República está crescendo consistentemente, essa foi a expressão, e não é de apaixonado, tá? É de profissional da campanha. Não, porque às vezes você tem os, né? Quem é de um lado e de outro, dizem que ainda que está embolado e que o foco é mesmo distanciar mais em Minas e ganhar mais espaço no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E alguns aliados ali, principalmente do Valdemar, você pode falar o que quiser do Valdemar, mas que é um desses políticos que, né, consegue apontar ali, diz que ele estava hoje extremamente otimista ali com essas últimas 48 horas da campanha, mas eles já consideram internamente um cenário de empate técnico. O que está levando... Desculpa. Não, fazer só um exercício matemático rápido também, por favor. Que tem uma coisa para a gente lembrar. Né? Vou falar duas obviedades. Ganha quem tem mais voto. Mas... Não, vai chegar. Essa é a obviedade 1. Mas tem a obviedade 2, que às vezes não é tão óbvia. Às vezes é bom lembrar algumas obviedades que as pessoas esquecem. Porque assim, vou tentar fazer com números redondos. 50 é 50% de 100, certo? Tá difícil, hein? Mas 50 não é 50% de 101. É menos de 50%. E para ganhar a eleição, você não precisa ter 50 milhões de votos, 50 votos. Você precisa ter 50% dos votos válidos. O que eu quero dizer com isso? Não, o segundo turno tem que ter mais que o outro. Não, você sempre tem que ter mais que o outro. O que eu estou querendo dizer é que... Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente faz a conta proporcional... então, o que eu estou querendo dizer... Deixa eu tentar dar clareza aqui. Vamos lá, Quando você tem 51 contra 49, é uma coisa... E esse 51, aquilo que eu falei, os 50 representam metade de 100, mas não metade de 101. Se esse 1 vai para quem estava com 49, ele chegou no 50 e aí empatou. Só que quem estava com 50 continua com 50. A grande questão é que não necessariamente... É claro que você pode ter o roubo de voto de um de outro, desde que o universo de eleitores seja o mesmo. A grande questão é se está acontecendo, e é uma hipótese, só estou pensando alto aqui, correndo todos os riscos de pensar em alto, como se não tivesse ninguém vendo a gente, de você, diante desse acirramento da disputa, ter gente que não iria votar validamente, ou seja, não ia escolher nem Lula nem Bolsonaro e pode estar escolhendo Bolsonaro. Quem iria anular, quem não iria votar. Então, isso pode sim representar um crescimento de Bolsonaro, sem necessariamente significar uma perda de Lula. Ele pode estar no mesmo patamar e Bolsonaro está aproximando. E aí, na proporção, essa é uma das teses da abstenção. Ontem no WW a gente falou bastante disso, até na nossa reportagem, que vai ter mais ou menos abstenção. Uma tese é a polarização reforça o eleitor a votar e diminui a taxa de abstenção. Exato. Né? O Bruno Carazo, de novo, que até outro dia eu atribuí à Federal de Minas Gerais, ele na verdade é da Fundação Dom Cabral, ele fez um post no Twitter hoje falando exatamente isso. Uma eleição acirrada, duas eleições acirradas, 2014 e 2018,
a abstenção no segundo turno foi menor do que nas outras eleições de segundo turno, de 2010, 2006 e 2002. Lembrando, 2014 foi a mais acirrada de todas, teve 2 milhões e poucos eleitores que não foram votar no segundo turno, e na de 2018, embora não houvesse mais acirramento, desde o primeiro turno estava muito claro que Jair Bolsonaro estava bem embicado para ganhar, houve menos de 2 milhões de eleitores que deixaram de ir. Teve um universo de eleitores menor, mas uma abstenção menor do que a série histórica. Yuri, o Felipe está com a calculadora financeira dele em apostos ali, eu tenho certeza, fazendo os cálculos, 50% de 100, né? Mas é claro que eu quero essa análise sobre esse aparentemente bom momento da campanha, pelo que os trackings da campanha do PL indicariam, mas para você nos explicar o que estaria motivando essa subida, e claro, a sua análise. Márcio, antes que eu me esqueça, eu quero comentar essa manchete, né? Líder do PL, pesquisas internas apontam virada em Minas Gerais. Eu queria fazer o seguinte questionamento. Os partidos têm pesquisas internas e aí os seus líderes falam publicamente a respeito do resultado delas. Será que essas pesquisas também vão estar no alvo daquelas decisões que o Arthur Lira está querendo tomar lá como presidente da Câmara dos Deputados, de se estiver errado, vai ter investigação, pode eventualmente até resultar em prisão do Instituto de Pesquisa, porque também está sendo colocado aí no debate público e serve para mobilizar eleitor para um lado, para o outro, energizar a campanha. Então, acho curioso que eles mirem muitas vezes em institutos de pesquisa, ao mesmo tempo que continuam divulgando trackings internos. Dito isso, eu vejo um momento de crescimento do bolsonarismo, desde antes do primeiro turno, aí veio o resultado nas urnas e acho que isso continuou no começo do segundo turno, uma dificuldade da campanha do PT de bloquear esse crescimento, mas ao mesmo tempo tem essa vantagem. Então é a questão de até onde o Bolsonaro vai conseguir reduzir essa distância, será que vai conseguir virar ou não? Mas no momento no Sudeste eu vejo maior consistência do discurso de campanha, do próprio ambiente, a pandemia mais afastada, que gera a rejeição ao Jair Bolsonaro, alguns indicadores econômicos melhorando, uma exploração desse horizonte de, olha, que agora pode ser melhor, porque a pandemia ficou lá para trás, embora a gente saiba que haja muitos problemas e não é exatamente assim, tem previsão de gastos para 2023, não se sabe de onde vai se tirar dinheiro, há muitas expectativas que podem resultar em decepção. Mas você tem uma força aí desse campo antipetista, com toda essa lembrança dos escândalos, com todo esse receio e esse medo que está sendo explorado pela campanha do Jair Bolsonaro contra o Lula, enquanto, esse é o ponto que eu queria chegar, o Lula faz aquele discurso que ele já tem tradicionalmente para a população de baixa renda, o discurso do assistencialismo, o discurso do emprego, da renda, mas ele tem outro discurso da Frente Ampla Democrática, que eu não vejo atingir toda essa classe média e, principalmente, ali aquela parcela do eleitorado maior do que 5 salários mínimos. Esse discurso, e até com essas decisões, por exemplo, a gente analisou uma hoje da Justiça Eleitoral, fazem com que essa ameaça à democracia, que é muito explorada pela campanha do petista, seja um tanto relativizada. Então, assim, o PT está precisando de novos elementos nesse discurso, de novos apoios, com uma mobilização na campanha que tragam um ar de novidade, um ar de alguma garantia que ainda não se deu, para que haja um crescimento. Porque eu vejo tentativa de conter, mas eu não vejo muito horizonte de um grande crescimento lulista, a não ser se Jair Bolsonaro abrir a boca para falar mais uma besteira daquelas. Obrigado, Felipe.